Daí, pessoal, mais uma resolução. Calcule a média, a moda e a mediana do seguinte agrupamento em classes. Tabela 41, usuários cadastrados na Unimed por faixa etária no ano de 2005. Antes de entrar aí com as expressões que definem essas grandezas, né? A fórmula da média, da moda e da mediana, eu vou completar os espaços nessa tabela. E aí, a partir dessa tabela já completa, eu vou retirar os elementos e preencher nas respectivas fórmulas. Então, vou começar assim, ó, preencher primeiro o somatório da frequência simples aqui, ó. Então, 400 mais 500 mais 550 mais 625 mais 200. Então, aqui eu tenho um somatório das frequências simples, somatório de FI. E realizando essa soma aí dá 900, 1450, 1450, 2025 dá 2.275. 2.275. Depois eu vou preencher a tabela aqui da frequência acumulada, né? Como que se obtém a frequência acumulada? Justamente somando as frequências da classe que eu estou trabalhando junto com as anteriores. Ou seja, é feito aí um acúmulo, né, das frequências. Então eu vou somando as frequências anteriores. Então a primeira classe tem 400 como frequência, não tem nenhuma anterior. Então eu repito 400. Na segunda eu tenho o que? Eu tenho 500. Como eu quero acumulada agora, eu vou somar com a anterior, que é 400. E aí 500 mais 400 dá 900. Eu estou no 550 aqui, na frequência 550, eu vou somar com as anteriores. Ou seja, eu posso somar direto aqui, ó. 550 com 900, que dá 1450. Agora eu vou pegar esse 1450 que foi até aqui e vou somar 625. Então é 625 somando em 1450. Somando aí 625 a 1450, eu vou encontrar 2075. E por fim, vou somar 200 nesse acumulado que está aqui em cima, que equivale a 2075. E aí 2075 com mais 200 dá 2275, que justamente é o que? É a soma das frequências. Sempre o último valor aqui, ó, na frequência acumulada tem que coincidir com a soma das frequências simples. Ok, vou preencher agora essa coluna XI, que é relacionado à variável em estudo, que nesse caso a variável que eu estou estudando é faixa etária. Se os dados não estivessem com intervalos de classe, se eu não tivesse aqui um intervalo de 39 a 50, 50 a 61, etc., fossem valores únicos aqui, né? Tipo, em vez de 39 a 50 fosse, sei lá, 52, aqui fosse 60, aqui fosse 68, enfim, se fossem valores únicos e não faixas, esses valores únicos são automaticamente os valores XI. Mas quando se trata de intervalos, quando eu tenho as classes organizadas em intervalos, o XI aqui é o valor que representa essa faixa. E quem representa essa faixa é o ponto médio. Então eu preciso encontrar o ponto médio de cada intervalo. Então aqui eu tenho, por exemplo, primeiro 39 mais 50 e vou dividir por 2. É a média daquele intervalo. Aí eu tenho 39 mais 50, está me dando aí 89. 89 divide por 2 dá 44,5. 44,5. Outra forma de pensar é o seguinte: de 39 até 50 são 11, né? São 11 de distância. Então a metade de 11 é 5,5. E aí tu agrega aqui, ó, 39 mais 5,5. 39 mais 5,5 também dá 44,5. Uma outra forma de pensar. E eu vou replicando esse raciocínio, né? Fazendo a média, ó, 50 mais 61
e faço a média entre eles. Vou fazer mais um aqui, ó. 50 mais 61 divide por 2 para achar o x2. Esse aqui era o x1. Ok. Eu posso fazer isso então a média, né? Soma aqui 50 mais 61, 111. E aí divide por 2. Isso vai dar 55,5. Ou também posso fazer um outro raciocínio, que é o seguinte. Como eu sei que todos os intervalos aqui, ó, tem uma amplitude de 11, 39 para 50 é 11, 50 para 61 é 11, 61 para 72 é 11. Depois que eu descubro o primeiro, é só ir somando 11. Então 44,5 mais 11 dá 55,5. 55,5 mais 11, 66,5. 66,5 mais 11, 77,5. E 77,5 mais 11, 88,5. Eu vou somando a amplitude do intervalo. E aí eu vou fazer também aí o produto agora, xi, né? O produto xi é uma multiplicação entre esta coluna aqui com esta, né? Valores vezes frequência, para fazer uma ponderação para a média. Então 400 vezes 44,5. Olha só, vou usar a máquina aqui, ó, rapidinho, para que fique, embora eu já tenha os resultados apontados aqui, mas que fique mais construído, né? Então, primeiro, 400 vezes 44,5, tá? Então, 400 vezes 44,5. Isso dá 17.800. Então, deixa eu limpar aqui. 17.800. O segundo produto é 500 vezes 55,5. 500 vezes 55,5. 27.750. 27.750. O próximo é 550 vezes 65,5. 550 vezes 65,5. Isso vai dar 36.025. Se eu fiz certo aqui. É o terceiro com o terceiro, né? 550. Vamos lá de novo. 550 vezes 66,5. 36.575. Tinha feito alguma coisa errada ali. 36.575. Vou limpar aqui. E aí 36.575. Esse outro produto, 625 vezes 77,5. 625 vezes 77,5 dá 48.437,5. Vou colocar isso então. 48.437,5. E o último produto é 200 vezes 88,5. 200 vezes 88,5. 17.700. E aí eu tenho então a coluna xi. E aí eu preciso fazer também aqui o somatório dessa coluna xi. Então eu vou usar o recurso da máquina mais uma vez. Eu já tenho aqui o 17.700, então eu já tenho essa de baixo, já tenho essa última aí.
Então vou somar mais a anterior, 48.437,5, mais a anterior, 36.575, mais a segunda, 27.750, e a primeira, mais 17.800. Somando isso, dá 148.262,5. Então, vou botar aqui 148.262,5. Ok, a tabela está completa, vou partir para a resolução. Primeira coisa, então, é a média. A média tem uma expressão que a define. Vou colocar aqui com outra cor. Então, a média é igual ao quociente do somatório do xi-φ, somatório xi-φ, divide pelo somatório das frequências, somatório de Fi. E aí faço a substituição. Somatório de xi-φ, acabei de fazer, né? 148.262,5. E aí divido pelo somatório do Fi. Então é esse dividido por esse. 2.275. E aí, fazendo essa divisão, vem para cá. Ó, já estou com um valor aqui no visor, 148.265. 148.262,5 eu vou dividir por 2.275. E aí tenho que a média é 65,17. 65,17, vou deixar assim, 65,17. Pouco mais de 65 anos de média, então. Deixa eu botar aqui isso melhor assim. Então a média ficou 65,17 anos. Pouco mais de 65, ok? Então isso aí é a média. A moda. Bom, moda também tem uma expressão. Deixa eu colocar para ti então. Moda é igual ao limite inferior da classe modal. Como é L minúscula, limite inferior, né, da classe modal, então esse I aqui é tudo sobre a classe modal. Então limite inferior mais D1, que divide pela soma D1 mais D2, e isso vezes a amplitude da classe modal, HI. Tudo que tiver o I é da classe modal. Bom, e aparece para mim esse D1 e D2. Bom, antes de dar sequência, eu vou completar aqui rapidinho as classes. Ó. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e classe 5. E vou também definir quem é esse D1 e quem é esse D2. Tá? Então vou usar aqui como rascunho. Ó. O D1, ele é igual à diferença entre a frequência simples da classe modal menos a frequência simples da classe anterior à classe modal. E o D2 também é a diferença entre a frequência simples da classe modal menos a frequência simples da classe posterior à classe modal. Então tu observa que a primeira coisa que eu preciso definir aí é a classe modal. E como que
defino quem é a classe modal? Bom, a classe modal, eu tenho que pensar na, na moda, né? No valor maior aí, de frequência. Então, a maior frequência é o 625. Então, a classe modal é a classe 4. Então, os valores todos serão retirados dessa classe 4 para a moda. Então, vou botar aqui, usar um asterisco vermelho para a moda, para tu saber que os dados que eu estou retirando é da linha vermelha aí, tá? Então, vou começar a retirar então. Vou fazer aqui o D1 e D2. D1, frequência da classe modal, 625. Menos frequência anterior, menos 550. Fazendo essa diferença aí, eu encontro 75. Então, D1 é 75. D2, que é a distância 2, vamos dizer assim, distância em relação à frequência modal. Então, 625 de novo, né, que é o F da classe modal. 625 menos agora a frequência posterior, a frequência adiante, que no caso aqui, ó, é o 200. 625 menos 200 e o meu D2 está dando 425. Aí vou para a fórmula. Moda igual limite inferior da classe modal, 72, está aqui o limite inferior, ó, 72, mais, em cima D1, bom, D1 já tenho pronto aqui, ó, 75, sobre D1 de novo, 75, mais D2, aí o D2 já tenho pronto também, 425, vezes amplitude da classe. O H é a distância. H é isso aqui, ó. Isso aqui é o H. Ó, é a distância em cada intervalo. Como essa distância é a mesma em todos, né? Que é 11, então aqui na classe modal também é 11. Aí eu tenho então que moda é igual a 72 mais 75 sobre 75 mais 425 é 500 vezes 11. Então vou encerrar por aqui, ó. Moda é igual 72 mais, aí vou usar a máquina aqui, ó. Então eu tenho 75 vezes 11, e aí vou dividir por 500. 1,65. E aí 72 mais 1,65, finalizo então que moda é igual a 73,65 anos, né? Então tem que ter aí a unidade da variável estudada, ok? Então a moda é como se fosse a idade que mais se repete ao longo dessa pesquisa. A idade que mais acontece é 73,65 anos. Então essa aí é a moda, usando uma expressão, né, que é uma expressão mais elaborada para cálculo de moda, chamada de expressão, essa expressão aqui é chamada de expressão de Xuber. Expressão de Xuber, que é homenagem aí, referência ao matemático Emanuel Xuber, que é um matemático austríaco, aí dos idos de metade de 1800, né, 1850 por 1860,
E aí ele veio falecer no início logo em seguida no 1920, por aí, ele faleceu faz alguns 70 anos mais ou menos. Esse Emanuel Kzuber, então a referência dessa fórmula aí, de moda. Por que eu estou falando isso? Porque também tem uma forma de calcular, tem outras formas de calcular moda. E tem a forma que é chamada de moda bruta. O que é moda bruta? A moda bruta é quando tu pega direto aqui a média o ponto médio da classe modal. Então aqui eu tenho a moda por Kzuber e eu poderia dizer que a moda bruta, aproveitando então o exercício, ó, a moda bruta, ela é o próprio ponto médio da classe modal. E aí o ponto médio aqui é 77,5. Claro que é um processo bem mais simples, né? Eu não teria que aplicar essa expressão toda aí. E tu vê que a diferença não é tão grande, né? 73 e 65 aqui 77,5. Né? Dependendo do estudo, qual rigor tu tá querendo, na tua pesquisa a moda bruta pode aí servir como indicativo, tá? Agora se tu quiser um cálculo mais elaborado, mais significativo, então tem essa fórmula aí do Kzuber. E aí tá faltando agora, já fizemos a média, fizemos a moda, vamos para a mediana. A mediana também tem uma expressão que a define. E da mesma forma, eu preciso localizar a classe mediana, que pode ser a mesma da modal ou não. Né? Eu tenho que calcular, identificar essa classe mediana e aplicar a expressão. Tá? Então a expressão da mediana, deixa eu colocar aqui, ó, mediana é igual ao limite inferior também, ó, da classe não modal, mas da classe mediana, que pode ser a mesma ou não, somado com somatório das frequências divididos por 2, menos a frequência acumulada. Nota que agora o F é maiúsculo. Ó. Então isso é frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Isso vezes a amplitude da classe mediana, dividido pela frequência também da classe mediana. Então, onde tiver o izinho agora, é a classe mediana. Na moda, onde tinha o izinho, era da classe modal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar a classe mediana. Bom, então, a classe modal é só olhar a maior frequência. Né? 625 aqui, classe modal. A classe mediana é um pouquinho mais chato de fazer. Então, deixa eu botar aqui, vou usar esse espaço aqui, ó, como rascunho para encontrar, então, a classe mediana. Se tu estiver assistindo, né, essa resolução aí no teu computador e tu tiver com a imagem minimizada, né, seria melhor se tu aumentasse, maximizasse a tela, porque às vezes as letras ficam, os números ficam pequenos, fica mais difícil de entender. Então, se tu maximizar aí a tua resolução, melhora bastante, tá? Bom, então a classe mediana ela é encontrada a partir da frequência acumulada, certo? Então, como que eu vou encontrar essa classe mediana aí? Eu vou pegar o somatório do FI, que eu já tenho pronto, né? Tá aqui, ó. E vou dividir por 2. Então, esse valor vai ser a minha referência. Então, aqui eu tenho 2.275. Vou dividir por 2. E esse valor, então, essa referência para localizar a classe mediana. Dividindo isso, 2.275 por 2. Vamos fazer aqui, ó, rapidinho. 2.275. Vou dividir por 2. 1137,5. 1137,5. Então isso aí é
no caso, o valor que tu vai usar como referência. Aí agora eu tenho que buscar na frequência acumulada onde se localiza esse valor. Então esse valor aqui, ó, eu tenho que localizar ele aonde? Na frequência acumulada, que é o F maiúsculo, tá? Que é essa coluna aqui, ó. Então eu tenho que buscar esse 1137 dentro dessa coluna. Então eu vou em busca. Onde é que ele está? O 1137. No 400 não, 900 não, 1450 sim, né? Porque isso aqui é um ordenamento, os elementos estão colocados em ordem e vai até 1450. Então 1137, ó, ele está dentro desta frequência acumulada. Portanto, esta aqui, ó, será a classe mediana. Então a classe mediana é dada por quem? Tu vai pegar o somatório das frequências, vai dividir por 2, que justamente acha o meio, né, da distribuição, e procura dentro da coluna da frequência acumulada onde esse valor se enquadra. E ele se enquadrou no 1450, portanto, o nível 3 aqui, né, a classe 3, é a classe mediana. Então tudo que eu vou estabelecer agora nessa fórmula é para esta linha 3. Então, como usei azul ali, então agora eu vou usar um asterisco azul aqui, ó, para tu saber que os dados estão sendo retirados da linha azul. Então fazendo, ó, mediana igual limite inferior da classe mediana, olha só, é o azul, 61, mais metade do somatório da frequência eu já tenho pronto, tá aqui, ó. Eu já fiz isso, ó, dá 1137,5, então não preciso fazer de novo. Isso sempre acontece. 1137,5 menos a frequência anterior à classe mediana. Então, frequência acumulada, né? F maiúsculo, frequência acumulada anterior é quem? É 900. Porque eu estou nessa aqui, ó. A anterior é 900. Então, 1137,5 menos 900 vezes amplitude desse intervalo. Bom, amplitude é igual em todos, é 11, né? Já vimos isso. Na outra fórmula da mediana aqui, ó, foi 11. Aliás, da moda, né? Foi 11 também. E isso aqui eu vou dividir por frequência simples da classe mediana. A frequência simples é na linha azul 550. Então, basicamente, aí é a substituição de valores dentro da fórmula. E agora eu vou fazer o cálculo, então. Mediana igual 61. 1137 menos 900. Isso vai dar 100 mais 237,5, né? Então vai dar 237. Então aqui mais 237,5 vezes o 11 divide por 550. Aí mediana igual 61. Nota que esse valor aqui é o último valor que eu somo. 61 mais. Aí eu vou executar esse produto aí. Fazer aqui direto na máquina. Eu tenho 237,5 vezes o 11 e divide pelo 550. Dá 4,75. E então a mediana finaliza 61 mais 4,75, isso dá 65,75 anos. Nesse caso aqui, o 0,65 é o mesmo que 3 quartos, né? Então eu posso falar então que são 65 anos mais 3 quartos de um ano. Cada quarto de um ano é a quarta parte, são 3 meses. Então 3 quartos são 9 meses.
3/4 são 9 meses. Repetindo o raciocínio. Se 0,75 é o mesmo que 3/4, cada quarto de um ano são 3 meses. Como são 3/4, 3 vezes 3, 9, são 9 meses. Então eu também posso expressar essa mediana em 65 anos com 9 meses. Também, tá? Ok? Então essa é a mediana, né? Lembrando que mediana é o ponto que divide a distribuição em 50% para baixo, 50% para cima. Por exemplo, eu sei que metade da distribuição tem menos do que 65 anos e 9 meses, e a outra metade tem mais do que 65 anos e 9 meses. Ok? Bom, então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço e até a próxima.